E respeito para mim é uma palavra que não sai do meu vocabulário. Eu acho que o respeito é a base de tudo. Quando a gente aprende a respeitar o outro, quando a gente se respeita, eu acho que todas as comunicações fluem, os relacionamentos fluem de uma maneira melhor. E aí, em que momento que você vê que essa falta de respeito começou em relação a você? Porque quando as crianças eram pequenas eu falo 2 anos, 3 anos, elas eram muito dependentes da gente, né? Muito dependentes para comer, para tomar banho, para dormir, para se trocar, para alcançar coisas em lugares mais altos. Quando são pequenininhas, elas são muito dependentes da gente. Então, esse respeito já existe informalmente, né? Eu dependo da minha mãe, eu não vou ficar brigando com a minha mãe a todo momento. E muitas vezes a gente encara uma birra, um comportamento da criança se jogar no chão, um comportamento da criança que ela está demonstrando algo que não está legal para ela, a gente encara isso como desrespeito. Ela não está querendo desrespeitar você. Talvez você se sinta desrespeitada, mas naquele momento que aquela criança está querendo é mostrar que ela não está satisfeita, que ela não gostou do não, que ela tá com sono, que ela tá com fome, que alguma coisa não tá legal. E a maneira dessa criança demonstrar isso é com esse tipo de comportamento. Porque elas ainda não têm essa maturidade para conseguir verbalizar. Mãe, eu tô com fome, eu fico irritado quando eu tô com fome. Por isso que eu tenho esse tipo de... Ela não tem essa maturidade ainda para falar dessa maneira com você e você interpretar assim. Então ela acaba tendo esse comportamento que a gente entende como um desrespeito. Não, Eline, não tô falando disso, tô falando de resposta atravessada, resposta mal criada, resposta grosseira. Beleza, aí sim, aí a gente tá falando de um desrespeito, né? Eu tô falando com o filho, ele vai e fecha a porta na minha cara, ok? Estamos falando de desrespeito. Eu tô falando com meu filho, ele tá ali olhando pro teto, sabendo que tem uma voz falando com ele, mas ele não tá nem aí comigo. Estamos falando de desrespeito. E um ponto importante para a gente olhar é o seguinte: a gente não pode confundir o desrespeito com crianças curiosas, questionadoras. Mãe, mas por que eu não posso tal coisa? Ela tá querendo entender o motivo, tá querendo entender o que acontece que ela não pode tal coisa. O que é tal coisa? Vou dar um exemplo aqui. Por que eu não posso entrar na piscina depois de comer? Tem gente que não vê problema nenhum aí. Eu, por ter um primo que já passou mal por conta disso, eu tenho o pé atrás e não deixo entrar na piscina logo depois de comer. Pra mim tem que ter um tempinho ali. Não sei se é crendice, se é coisa de vó, de tia, mas pra mim tem que ter um tempinho ali, porque eu já vi meu primo passando mal depois de comer, entrando na piscina. Então, aí essa criança quer entender o que ela quer. Ela quer entrar na piscina. Ela não sabe que entrar na piscina depois de comer pode ter algum problema, uma indigestão. Então ela não tá te desafiando, ela não tá te desrespeitando. Ela é uma criança curiosa que quer entender o porquê que aquilo lá não pode. Diferente de uma criança que responde pra você assim: eu vou sim, eu vou entrar, você não manda em mim, não tô nem aí. Aí sim, aí a gente tá falando de falta de respeito. Quando a gente fala pro filho porque não vai e pronto, a gente não tá deixando ele ter a voz, ele explicar, ele entender o porquê daquilo, né? A gente não tá dando essa chance dele poder entender o porquê daquilo. E aí, guardar pra si, ele ficar com aquela raiva acumulada, aquela situação de não entender, como assim? Por que eu não posso? E simplesmente sem ter uma resposta, ele vai guardando aquilo ali dentro dele. E mais dia menos dia ele não vai conseguir dialogar com ele internamente, entender, ah tá, quando minha mãe fala que não pode, eu não posso nem perguntar o porquê. Eles são uma geração, gente, que com o celular na mão, eles conseguem tudo quanto é resposta que eles precisam. E é claro que o Google não vai responder para ele porque a mãe dele não deixa, né? Então, eles vão ser questionadores. É uma geração mais questionadora, uma geração que quer entender o porquê que não pode, é uma geração que quer buscar esse tipo de resposta. E quando a gente se cala, sim, eles vão vir questionar, vão vir perguntar. E não quer dizer que isso seja uma situação de desrespeito a você. Antigamente, se for pensar assim, mas eu não falava assim com meu pai. Eline, meu pai falava um não, minha mãe falava um não, eu ficava quieta. Eline, só com o olhar dos meus pais eu ficava quieta e não falava. Sim, antigamente, não vou nem falar antigamente, que parece que a gente é muito velha, né? Há alguns anos atrás, os pais tinham essa educação autoritária. Eles tinham essa educação autoritária de falar
o filho obedecer e não ter voz. Só que aí a gente cresce adultos que realmente não têm voz. Muitos têm medo de se expor, têm vergonha de se expor, não conseguem dar a própria opinião em uma situação que precisa dar opinião, não conseguem falar, não sabem como mostrar aquilo que está pensando de uma maneira clara, de uma maneira que os outros entendam, porque a gente não teve isso na infância. A gente na infância não pôde falar aquilo que pensava, perguntar, questionar, argumentar. E aí quando a gente cresce, claro que a gente vai viver as consequências daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente vivenciou na infância, né?